Good afternoon. How are you? Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Hoje eu vim aqui conversar mais um pouquinho com vocês, né, sobre mais um conteúdo gramatical. Vamos relembrar aqui que até antes da gente estar fazendo a nossa AV2, eu postei para vocês uma aula sobre advérbios. Quem ainda não teve a oportunidade de ver ou sentir a necessidade, reveja, né? E aí, antes da gente passar para o próximo conteúdo, eu quero relembrar aqui os advérbios, né? A gente sabe na língua portuguesa, assim como também é na língua inglesa, que os advérbios são aquele grupo de palavras, né? Assim como existem os substantivos, os verbos, adjetivos, mas que na oração, na sentença, ela vem para modificar o adjetivo ou o verbo. Modificar dando intensidade, dando localização, dando maneira, enfim, dependendo do que o advérbio trouxer. E aí, eu até trouxe aqui só uma folhinha, como se a gente estivesse no quadro, dizendo exatamente isso, ó. Informação adicional para verbos e adjetivos. Essa é a principal função do advérbio, ok? E aí, beleza, Simara, o advérbio traz isso, né, modifica, traz uma informação adicional. Mas quando a gente pensa na estrutura da língua inglesa, nem sempre, né, e na maioria das vezes não, ela é igual na língua portuguesa. O que quer dizer? Como vai ficar essa ordem, né, desse advérbio na minha frase, na minha estrutura? Se eu tiver uma frase, olha, isso tá tudo no material e eu já disse pra vocês, eu tô aqui só dando uma recapitulada, tá? Se eu tiver um verbo to be, ok? Se a minha oração for feita por um verbo to be, a posição do meu advérbio, o advérbio tá aqui de verde, tá vendo? Always. Ele é depois do verbo to be. Ah, então eu fiz uma sentença, ela tem o verbo to be. A gente já sabe identificar o que é verbo to be e o que é qualquer outro verbo, né? Se eu tenho um verbo to be, o meu advérbio ele vai vir depois desse verbo to be. Ó, viu? Ó? She is always home at lunch. Always, que é o advérbio, ele veio depois do verbo, né? Do verbo to be. Agora, se for qualquer outro verbo, né? Ah, não é o verbo to be, é qualquer outro verbo. Qual vai ser a posição? Não é da mesma maneira. Se eu tiver qualquer outro verbo, o advérbio ele vem antes deste verbo, tá? Então eu tenho posições diferentes dependendo do verbo que eu tenho. Por isso é tão necessário, né? A língua inglesa ela é gradual. O que quer dizer? A gente viu primeiro lá o simple present do to be, depois a gente viu o simple present de outros verbos, já sabemos identificar o que é um, o que é outro, pra eu chegar no advérbio, né? Porque senão eu desse essa informação pra vocês da posição, mas o que é verbo to be? O que são os outros verbos, né? Então, por isso que é necessário. E tudo que a gente aprende, a gente não descarta, a gente continua levando, tá? E outra informação que os advérbios, eles são muito presentes nesse tempo verbal que a gente está estudando, que é o simple present, né? Ele sempre vai estar bem presente, ok? Depois da gente falar sobre os advérbios, a gente fez uma aula de leitura e interpretação sobre a Índia, né? Espero que vocês tenham gostado. Teve tantas informações, né, bacanas, que até mesmo eu desconhecia sobre a Índia no material de vocês. Leram, né? Muitas curiosidades, eu gostei bastante. Espero que vocês tenham gostado. E aí, logo depois dessa recapitulação, nós vamos agora de fato falar sobre uma outra classe de palavras, que são os adjetivos, né? Os adjetivos, todos vocês, né, tenho certeza que conhecem, é uma classe comum, né? Assim como os substantivos. E os adjetivos, coloquei numa outra folhinha aqui para vocês, ó. Ele informa, ele descreve. Ele vai dar uma informação, ele vai descrever, caracterizar alguém, alguma coisa, algum lugar, ok?
bem simples. Só que a gente tem uma informação importante sobre também, né, assim como temos no advérbio, sobre os adjetivos com relação à posição. Ai, Simara, como é que eu vou saber todos os adjetivos? O contato com a língua, né? A gente está descobrindo novas palavras. Ah, não sei, usa um tradutor, usa um dicionário. Faz com que a gente tenha, né, uma quantidade maior de adjetivos. Mas uma informação bem importante que está no material de vocês, só lembrando que eu gostaria que vocês acompanhassem, esse conteúdo tá na página 28, bem autoexplicativo ali, bem bacana, como tudo que tem aí no material. Mas uma informação importante é que na minha sentença, o adjetivo ele vai vir na frente do substantivo. Na língua portuguesa, quando eu falo, né, se eu for falar de... Por exemplo, se eu for falar aqui que uma régua, a régua é grande, né? Régua grande. Se eu for fazer essa sentença de régua grande, eu uso primeiro o nome e depois o adjetivo. É assim que a gente faz na língua portuguesa. Só que na língua inglesa o processo é diferente. O adjetivo, né, nesse tipo de formação, ele vem antes. Eu até botei aqui esse exemplo, ó. Sapucaia is a small city, ok? Sapucaia é uma cidade pequena. Na hora de eu traduzir, eu tô traduzindo para a língua portuguesa, eu traduzo conforme eu falo na língua portuguesa. Mas na hora de eu criar essa sentença diante da estrutura inglesa, o adjetivo nessa ordem aqui vem antes do substantivo, tá? Small city, mas poderia ser qualquer outro adjetivo, né? Então, assim, é uma informação bem simples. Tenho certeza que em algum outro momento vocês já devem ter visto esse tipo de informação que complementa, né, o conteúdo de fato. E aí, quero que vocês deem uma lidinha, que tá falando basicamente o que eu falei nessa página 28, e vou deixar aqui na postagem as atividades que são para ser feitas, assim como a correção da leitura e interpretação da Índia, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, entrem em contato comigo, vejam o vídeo novamente, tentem, né? E não deixem acumular, como eu já falei para vocês na aula, né? Para que se a gente for fazendo um pouquinho todos os dias, de maneira gradual, a gente, né, dá tudo certo e a gente não tem problemas depois de acúmulo ou de não entendimento. E aquilo, gente, não entendeu, não tem problema. Faz contato que a gente faz, né, faz um outro vídeo, fala de uma outra forma, ou conversa por videochamada, a gente vai dar um jeito, tá bom? O que não pode é ficar sem entender, não aprender, tá bom? Um beijinho, fiquem com Deus e até a próxima.